Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre medidas. O que é medir, quais são os padrões de medidas mais importantes, né, que nós temos, principalmente aqueles que estão aí relacionados ou vinculados com o nosso curso, né? Essa é a disciplina, esse vídeo está inserido aí no contexto da disciplina de Física 1. Então nós temos aqui alguns padrões de medidas que são mais interessantes aqui para a gente, né? Mas do ponto de vista geral, a gente vai entender também o que é medir e como esses padrões de medidas eles são importantes, ok? Vamos lá. Nós temos aqui uma imagem, onde eu fiz questão de colocar essa imagem porque ela traz até uma certa dicotomia, vamos dizer assim. Nós temos aí ferramentas que podem ser utilizadas aí dentro da construção civil e de outros profissionais, né, que podem utilizar, quem trabalha com madeira, etc. e tal. E o computador, né, que ele pode também estar relacionado com tudo isso. Uma vez que nós vamos ter, por exemplo, vocês aí concluindo aí o curso de edificações, podem de repente trabalhar com projetos, né, desenvolvendo projetos nessa área, e vai também de como vocês vão seguir, dar seguimento aí nos estudos e na carreira de vocês, ok? Mas é uma imagem interessante porque ela coloca, né, o computador, um símbolo aí de tecnologia, vamos dizer assim, e ferramentas, né, que apesar de parecerem simples, né, e algumas até rudimentares, né, elas têm uma importância muito grande, tanto para os profissionais como também para nós aí no dia a dia que nos aventuramos a fazer alguma coisa, certo? Mas é claro que o mais importante aqui para a gente é falar um pouquinho sobre a questão de medidas, né? E como esses padrões de medidas são importantes para nós a continuarmos aqui dentro do escopo do curso. Mais alguns exemplos aí, né? Nós temos aqui dispositivos, né, para medir consumo de água, consumo de energia, tudo isso é medida, né? Aqui essa imagem está um pouquinho difícil, mas parece ser aqueles pezinhos de balanças, né, umas balanças bem mais antigas, que talvez vocês aí não conheçam, ou a minoria, né? Aqui indicando um medidor de velocidade, né? O odômetro que estaria aqui para medir a distância percorrida, balança, um multímetro que a gente pode medir corrente, tensão, resistência e outras medidas aí elétricas, né? Relógio e assim por diante, né? Este outro dispositivo aqui, um pouco mais, digamos assim, tecnológico e também que permite medidas muito mais precisas, né? Esse é uma trena a laser. Então, olha que interessante, a gente pode mesclar aí, né, utilizar todo o desenvolvimento tecnológico também para desempenhar atividades, né, que até poucos anos atrás, vamos dizer assim, a gente teria um pouco mais de dificuldade ou menor precisão, né, na hora de realizar uma medida. Quando eu tenho aí instrumentos desta magnitude, né, com esse tipo de tecnologia mais avançada, é claro que isso vai favorecer o trabalho aí de quem precisa, né, fazer algum tipo de medida, seja em materiais, seja em construções e assim por diante, né? E aqui nessa imagem que eu coloquei para gente, é só para a gente diferenciar que no mesmo instrumento de medida, por causa aqui uma trena, né, provavelmente, ou uma fita métrica, eu posso ter mais de um tipo de sistema métrico, né, sistema de unidades utilizado, vamos dizer assim. Sistema de unidades fica melhor porque a gente já está referindo ao metro, né? Então veja que eu tenho aqui dois tipos de escalas diferentes, né? Quem vai medir, logicamente, tem que tomar cuidado ali para medir de acordo com aquilo que gostaria. Por exemplo, em metros, como está aqui embaixo, ou em pés, como está ali na parte de cima, ok? Dando prosseguimento aqui no nosso vídeo, né, o que significa medir? Quando eu falo em medir, executar uma medida, né, o que eu estou querendo dizer com isso? Então nós temos aqui até uma figurinha interessante, né, onde a gente pode ver aqui uma fita métrica utilizando uma trena para medir o que seria uma régua, né? Então, há vários instrumentos aqui nessa figurinha interessante para a gente. Mas o que é esse medir, né? O ato de medir. O ato de medir é você comparar com determinados padrões. Então, quando eu falo, né, que a minha altura, por exemplo, é
1,75 metros, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a minha altura é 1,75 unidades de algo que eu chamo de metro, né? Quando eu falo que minha massa, né, é de, sei lá, 75 quilos, né? Eu estou querendo dizer o quê? Que eu tenho 75 unidades de algo que a gente chama de quilos, de quilograma, né? Então a gente precisa entender então que esse ato de medir, fazer medida, é você comparar, né, utilizando instrumentos, técnicas aí, com aquilo que a gente tem de padrão para determinado tipo de grandeza, certo? Esse que é o ato de medir. Então medir é a gente comparar com padrões, né? É claro então que eu preciso entender quais são esses padrões, principalmente, né, os padrões mais importantes, né? E a partir daí a gente derivar os demais, as demais grandezas e sistema de unidades e etc. Tudo aquilo que a gente utiliza relacionado aí à medição. E quem é que cuida disso? Quem é que é responsável por isso, né? É claro que nem sempre houve-se, podemos dizer assim, quase que uma unanimidade, né, num determinado padrão de medida para determinada grandeza, ou a utilização de um determinado sistema de unidades, né? É claro que isso não foi sempre assim, né? Até o século aí 17, se não me engano aqui, 16, 17, você tinha, cada lugar adotava um tipo de unidade, um tipo de sistema de medida, padrões, não existiam padrões de medidas, então era tudo muito complicado. A partir do momento que começa a se ter uma maior interação entre os países, né? Principalmente questões comerciais e assim por diante, surge a necessidade de padronizar, de você ter condições de que a gente possa conversar quando eu relato um tipo de uma grandeza, né, e falo de uma certa unidade, outra pessoa de uma outra região, ele precisa entender do que eu estou falando, né, e caso ele use algum tipo de unidade diferente, que ele consiga também converter entre esses sistemas diferentes, né, de unidades que a gente poderia estar usando. Então, quem é responsável por isso? Então, digamos, o centro, né, a organização internacional que é responsável por isso é o Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que fica em Paris, né? Eu até coloquei aqui a imagem do prédio lá que eu encontrei e esse símbolo que eu achei também interessante, né? E até dá para a gente entender o porquê depois, né, desse símbolo também, quando a gente for relatando aqui algumas informações, alguns utensílios ou alguns dispositivos, né, que foram utilizados aí inicialmente, ok? E a Conferência Geral de Pesos e Medidas é quando os países membros eles se reúnem, né, e definem, né, ou fazem algum tipo de alteração, caso seja necessário, né, alguma correção, alguma modificação nos padrões de medida. Isso desde a convenção conhecida como Convenção do Metro, que é em 1875, certo? Essa Conferência Geral de Pesos e Medidas, ela é realizada a cada 4 anos, no máximo 6 anos, mas geralmente, atualmente aí, o que se tem é de 4 em 4 anos a realização dessa Conferência Geral de Pesos e Medidas, ok? E quais são esses padrões? Então eu coloquei aqui essa tabela para a gente falar um pouquinho sobre esses padrões, né? A partir dos quais todas as demais grandezas serão definidas. As unidades de todas as demais grandezas são definidas a partir dessas fundamentais, desses padrões que nós temos aqui, dessas grandezas que eu coloquei aí para a gente, né? Então eu tenho a grandeza de comprimento, né, no padrão que eu convencionei chamar assim de metro, né, o símbolo M, que acho que todos conhecem, tempo segundo, massa em quilograma, corrente elétrica em ampere. E aqui eu quero fazer um destaque já interessante. Vocês vão ver que tanto ampere quanto Kelvin é escrito em letra minúscula e são nomes de pessoas, né? Enquanto o símbolo ele é colocado em letra maiúscula. E é realmente assim, não foi um erro de digitação meu aqui não, né? Quando se trata de nome de pessoas, né, esse nome é colocado com letra minúscula por extenso, mas no caso aqui do padrão de medida, no caso de uma unidade, se ela for derivada desses padrões, né,
e o símbolo é colocado com letra maiúscula. Um outro exemplo, quando a gente fala de força, daqui a pouco a gente vai estudar força aí, para quem já não estudou, né? Unidade de força é Newton, em homenagem ao Isaac Newton, né? Mas quando a gente vai escrever o nome da unidade por extenso, você coloca Newton com N minúsculo e a representação é N maiúsculo. Sempre que for nome vai ser dessa maneira. Quantidade de matéria em mol, unidade, o símbolo também em mol, né? Intensidade da luz, candela e o símbolo aí CD, ok? No nosso caso aqui, as que eu vou me ater, as que são mais importantes dentro daquilo que a gente vai estudar na disciplina, são essas três primeiras, né? Comprimento, tempo e massa. Então eu vou fazer um panorama aí histórico sobre como se evoluíram esses padrões aí de medida no caso dessas grandezas, né? E depois falar um pouquinho mais do sistema internacional, só que muito rapidamente naquilo que a gente precisa, né? Como é que se dava né, essa questão do padrão de comprimento anteriormente? Né? Como eu disse, até aqui fazendo uma extrapolação, porque a gente não dá nem para falar muito num padrão, né? Mas se nós formos pegar aí alguns exemplos do que se tinha antes, nós teríamos, né, polegada, que inclusive é usada até hoje, né, quando a gente fala de uma tela aí medida em polegadas, principalmente os ingleses gostam de utilizar isso, né? Polegada é utilizado, né, era utilizado e continua sendo, pé, né, palmo, jarda. O que era a jarda? A jarda era a medida do nariz do rei até a ponta do polegar. Então a gente já percebe aqui que isso era estranho, porque se mudasse o rei, né, ou se em outra região tivesse um rei com estatura e medidas corporais diferentes, logicamente que essa medida também seria diferente. Então acaba ficando algo assim muito irregular, né? Algo muito sem padrão algum. É por isso que, depois de um certo tempo, né, percebeu que haveria sim essa necessidade de instituir esses padrões, né? O passo também. Uma outra, o cúbito. Aqui esse cúbito era definido como sendo a distância entre o cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. Então essa era uma dos egípcios, né? Utilizada pelos egípcios aí, pelos relatos que eu encontrei já há mais de 4.000 anos, né? Uma outra conhecida também é o côvado. Quem aí já leu a história de Noé, vai ver que quando ele recebe a ordenança de Deus para construir a arca de Noé, conforme os relatos lá da Bíblia, né, do livro de Gênesis, as medidas são passadas para ele em côvados, né? Então esse côvado é equivalente a 3 palmos. Se a gente for fazer uma aproximação para hoje, daria aí em torno de 66 centímetros, alguma coisa próximo disso. É aproximadamente isso, né? E o primeiro padrão de comprimento, digamos assim, realmente definido, inclusive a partir de medições mais um pouco mais cuidadosas, vamos dizer assim, mas ainda muito longe do que a gente tem hoje, muito longe do ideal, né? Isso aí à época, foi a medida relacionada ao meridiano, né? Onde nós tínhamos que o metro era a 10ª parte da distância entre o Polo Norte e o Equador, certo? Veja que aqui está passando, né, esse meridiano passando aqui por Paris, né? Então eu tenho aqui 1/4 do meridiano e a 10ª parte disso seria a definição de metro naquela época, né? Logicamente que isso comparado com o que temos hoje, não tinha precisão alguma, mas foi uma primeira medida muito melhor do que se tinha inicialmente, né? Anteriormente, melhor dizendo. Inclusive, a partir daqui, começou-se a ter uma certa convergência para adotar um sistema de medidas entre os países, né? Que perceberam que havia sim, essa necessidade. A partir de evoluções daquelas primeiras medidas ali, chegou-se a uma medida mais precisa, né? E conseguiu representar essa medida em uma barra de um material composto entre platina, inicialmente, e depois platina mais irídio, né? Essa é uma barra com essa liga metálica, vamos dizer assim, com 90% de platina mais 10% de irídio, ok? Essa barra ela permanecia, né? Digamos assim, o protótipo principal, né? Permanecia guardada lá dentro do Bureal, né? E cópias distribuídas aí para os países membros, né?
E quais eram as condições? Então eu vou ler aqui o que está nas definições da época, né? Que metro é a distância entre os eixos de dois traços principais, marcados na superfície neutra do padrão internacional depositado no Boreal Internacional de Pesos e Medidas, na temperatura de 0 graus Celsius, sob uma pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio e apoiado sobre os seus pontos de mínima flexão, né? É bonito, né, de ler a definição. E esse formato que essa barra tem é justamente porque eles perceberam que era um formato que ia provocar uma maior estabilidade, né, e manter essa barra com as dimensões corretas, né, porque a medida entre as extremidades da barra é que iriam me dar ali o que é chamado de metro. Então, quando eu falo que até essa época, né? Quando eu falo que uma determinada grandeza é 2 metros, o que seria? 2 vezes esse padrão, 2 vezes esse tamanho dessa barra que era definida como metro padrão, né? Como o que definia esse padrão aí pra gente, ok? É claro que isso já foi muito melhor do que se tinha antes, perdurou por muitos anos, né? Veja que aqui, ó, eu coloquei da primeira Convenção Geral de Pesos e Medidas, né, em 1889, né? Mas depois esse padrão também passou a ser questionado, né? Que perceberam, que vocês vão ver aqui no padrão de massa, né, utiliza a mesma composição e perceberam que essa medida, com o passar dos anos, ela vai perdendo um pouco de precisão, né? E é claro que se eu estou falando de um padrão, eu preciso de algo quanto mais preciso, melhor, né? Para que você tenha um padrão de qualidade, né? Nesse aspecto aqui do que é interessante em medidas, ok? Já em 1960, então veja, muitos anos aí depois, né? Você já tem uma outra definição, né? Que é o metro como sendo o comprimento de onda da luz vermelho-laranja emitida pelos átomos de criptônio em um tubo de descarga luminescente. Então veja que aqui eu já estou partindo para uma escala aí, trabalhando com átomos, né? Então aqui eu já tenho uma precisão muito maior. Então nesse caso, através da emissão e da medida de comprimentos de onda, quem não estudou ainda, a gente pode pensar no comprimento de onda como você pensa numa corda onde você tem um pulso propagando, né? Vários pulsos, né? Uma onda propagando. Se eu pegar 2 cristas ali ou 2 vales, essa distância é o que a gente chama de comprimento de onda. Só um exemplo aqui simples para quem não conhece. Então, no caso aqui do comprimento de onda da luz, né? Nessa frequência aqui específica, com essas cores específicas, melhor dizendo, esse comprimento de onda associado a isso é que me dava a definição de padrão de metro a partir de 1960, que seria a 11ª Convenção Geral de Pesos e Medidas, certo? Então, o comprimento de onda dessa emissão aí, né, do átomo de criptônio é que me dava esse novo padrão de medida, logicamente muito melhor do que se tinha anteriormente. Mas as coisas evoluíram muito mais ainda depois disso, né? E obviamente que a gente conseguiu um padrão um pouco melhor ou muito melhor do que se tinha até então. Já na 17ª Convenção Geral de Pesos e Medidas, o metro passa a ser definido então como sendo a distância percorrida pela luz no vácuo em um intervalo de tempo específico, né? E que intervalo de tempo é esse? Esse foi em 1983, né, o ano do meu nascimento, ó, uma coincidência aí interessante para mim, e definido como sendo esse intervalo de tempo específico 1 sobre 299.792.458 segundos. O que será que significa esse número aí embaixo, né? Que número é esse aí embaixo que nós temos, né? Veja que aqui está sendo definido uma fração do segundo, então ela já depende também da definição do padrão de segundo. Então, se o padrão de segundo ele é muito bem estabelecido, ou seja, com ótima precisão, isso impacta diretamente na definição de metro. É por isso também, a gente vai ver que é muito bem definido o padrão de segundo, né? É por isso que a gente que foi adotado esse novo padrão de medida, e é o que perdura até hoje, né? É esse padrão que é utilizado atualmente. E o que é esse número aqui? 299.792.458. O que é isso, né? Então, o que é esse número? Na verdade, ele é a velocidade da luz no
vácuo. É por isso que está aqui, ó, distância percorrida pela luz no vácuo em um intervalo de tempo específico, que equivale justamente a 1 sobre a velocidade da luz. Então, o que é 1 metro? 1 metro é a velocidade da luz dividido por esse, ou multiplicado por esse intervalo de tempo, né? Como aqui é 1, então ficaria C vezes 1, C dividido por esse valor, que é um valor muito bem refinado. A medida de velocidade da luz é algo muito bem refinado, ok? Claro que, como aqui está dependendo da definição de segundo, se a gente tiver medições ainda mais precisas, vão impactar também aqui no padrão de metro, ok? Só de lembrete aí, a velocidade da luz, então, é essa que aparece, esse valor que aparece associado aí para a gente. A gente fazendo aqui algumas comparações, se eu pegar a polegada equivale a 2,54 centímetros, milha terrestre, né? 1,1609, né, uns quebrados aqui, quilômetros, né? Jarda, 0,91 metros, o pé, 0,30 metros, o palmo, 22 centímetros, o cúbito egípcio, né, 52,4 centímetros, né? Então aí algumas maneiras de a gente converter, né, algumas conversões aí possíveis para outros tipos de unidade. Mas o padrão de medida, quando eu falo no caso de comprimento, é o metro. E a definição mais recente e mais precisa é a que eu apresentei para vocês no slide anterior, ok? Já em relação aqui do padrão de medida de tempo, né? Qual é o padrão que nós temos? O padrão é o segundo, como eu tinha mostrado para vocês lá naquela tabela, em alguns slides anteriores aí, né? E aqui nós vemos algumas imagens interessantes, né? Como um relógio solar que permitia a marcação das horas, né? Através de uma construção aqui muito bem elaborada, né? Você conseguiria aproveitar a sombra dessa haste aqui para marcar determinada hora ali do dia, né? Uma ampulheta que também é utilizada para marcar períodos, né? Então, instrumentos aí que foram utilizados ao longo dos séculos, né? Desenvolvidos aí pelo homem nessa expectativa de marcar o tempo, né? De marcar intervalos e assim por diante. E no que nós temos aqui em relação ao padrão de tempo, até 1960, né? De 1889 a 1960, o padrão de tempo era definido, padrão de tempo que é o segundo era definido como sendo a fração do dia solar médio, né? Então a fração do dia solar médio, que é 1 sobre 86.400. Então até 1960 é isso que tinha como definição do segundo, né? Já em 1960, na 11ª CGPM aí, uma nova definição baseada em medidas astronômicas, né? Principalmente relacionadas aqui ao ano 1900, que é chamado de um ano tropical, né? Então, ela perdurou um pouco porque também não tinha grandes... não dava assim, uma alteração tão significativa, né, e precisão tão significativa ao ponto do que se necessitava, ok? Já em 1967, aí já vem a definição que é a que nós temos hoje, né? O segundo é a duração de 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre os dois níveis e perfis do estado fundamental do átomo de Césio 133. Parece complicado, né? Mas se nós avaliarmos aqui esses níveis, né, esses níveis hiperfínios são níveis que são muito próximos, né, na escala de energia, a separação entre eles é muito, muito pequena. Então essas transições, né, no átomo de Césio 137, nesses níveis de energia hiperfino, cada um desses períodos, né, cada um dessas transições é definido por um determinado período, que é o tempo para ocorrer a oscilação, a transição, né, o ciclo ali. E este número, né, de períodos, ou seja, onde esse período é o tempo para uma oscilação, né, esse número grande que nós vemos aqui, muito grande por sinal, né, de períodos, é o que equivale ao que a gente tem como sendo o segundo, ok? Em 2018 teve uma reforma muito pequena aqui nessa definição, onde colocou que é o estado fundamental não perturbado, né? Mas é um detalhe muito técnico e muito específico, que aqui não tem tanto impacto na gente entender
apenas digamos assim, para refinar um pouquinho mais a definição, mas não teve alteração no que nós temos hoje como padrão de tempo, ok? Então nós temos aí também o de segundo, como eu disse para vocês, impacta diretamente lá no padrão de comprimento, né? O padrão de massa, também aí na primeira CGPM, né, 1889, é definido como sendo um protótipo. Vejam só que coisa interessante, né? Esse protótipo é guardado aí com condições muito bem controladas, né? Para que ele mantenha, ou pelo menos esperava que ele mantivesse, né? Como tendo 1 quilo, né? O que definiu como sendo 1 quilo, e eternamente, digamos assim, né? Que ele não sofresse nenhum tipo de discrepância com o passar dos anos, né, de perca com o passar dos anos, mas não foi o que foi observado, né? Sempre que é necessário são revisitadas essas definições, né? Esses materiais são reavaliados, e o que eles perceberam? Que com o passar dos anos, né, logicamente que isso se dá com muitos anos, né, havia ali uma diminuição na massa. Então, tem até uma reportagem que eu coloquei o link aí para vocês, uma reportagem da BBC, que dizia que em 2019 1 quilo não seria mais 1 quilo. Né? Por quê? Porque o padrão que é utilizado para definir como sendo 1 quilograma, ele havia perdido um pouco de massa, né? Ele não equivaleria mais ao que era definido anteriormente como sendo 1 quilograma, certo? E é claro que você tem esse protótipo guardado lá no Boreal, mas tem também distribuídos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quem controla essas questões de medidas é o Inmetro, né? Então, em outros institutos também de metrologia, a gente deve ter exemplares, né? Ou cópias, né? Sejam reproduzidas lá ou não, ou cópias de cópias também, não sei, né? Aí já estou apenas aqui levantando hipóteses, onde você tem esse material para a gente comparar como sendo o nosso padrão de massa, né? Então, 1 quilograma seria definido por esse cilindro aí com medidas específicas, né? 39 milímetros de diâmetro, 39 milímetros de altura, de platina iridiada também, né? Então é platina e irídio, como era o caso lá do padrão, aquela barra que definia o padrão de metro, ok? Aqui, essa foto eu peguei lá do site do Boreal, que eu coloquei para vocês também, está também nas referências, né? E onde a gente pode ver eles pulindo aí um novo protótipo, né, que estava sendo fabricado desse padrão de massa, ok? Só que como eu já adiantei para vocês aqui, ele já não atende mais a necessidade, ele já está levando aí a uma discrepância considerável, né? Então começou-se a buscar opções melhores, né? Claro que isso já vem de muito tempo, né? Mas agora assim com mais necessidade de se atualizar esse padrão de massa. Como eu adiantei para vocês aqui em relação ao padrão de massa no slide anterior, né, começou a se ter dificuldades, né, ou apresentar discrepâncias. Então fez-se necessário, né, algum tempo, mas agora com a necessidade ainda maior, se reestabelecer um padrão para a massa, né? Então o que o quilograma, a partir da 26ª CGPM, né, de 2018, ele passará, eu coloquei passará porque está em implementação, né? Passará a ser definido então em termos da constante de Planck, que é uma constante aí fundamental em física, né? E aqui nós temos uma figura feita inclusive pela BBC, na verdade reproduzida pela BBC na reportagem que eu coloquei nas referências para vocês, né, como complemento, onde ele mostra como é que seria feita essa medida. Então, eu tenho um eletroímã onde se consegue criar e controlar muito bem, né, um campo magnético. Isso vocês vão estudar ainda, quem já não estudou lá, quando estiverem fazendo o 3º ano, né, ou em outra parte aí do curso de vocês. E através disso é possível definir de uma forma muito mais precisa do que se tem até hoje, né, o padrão de massa, o quilograma, 1 quilograma, de forma aí muito mais precisa. E o que tem de vantagem em relação a isso?
que eu, a partir né, dessa medida, você teria algo muito próximo ao que se tem hoje para o caso do metro e do segundo, né? Que eu não teria que ficar modificando isso ao longo dos anos, eu não estaria perdendo informação e, consequentemente, o meu padrão não sendo mais como deveria ser no caso aqui da massa, né? Então, agora, obviamente que isso está em fase de implementação e logo logo a gente começa a adotar isso de uma forma muito mais efetiva, vamos dizer assim, para o padrão de massa, né? Claro que isso do ponto de vista prático, né, ou do ponto de vista do nosso dia a dia, né, utilizando aí as unidades, né, de massa no nosso dia a dia, não tem impacto nenhum, que eu continuarei falando em quê? Em quilograma, e agora eu só vou ter uma melhor definição desse padrão. É isso que significa o que foi feito recentemente, né? Está sendo feito recentemente. Aqui nós temos uma tabela onde ela mostra, eu coloquei essa tabela, mesmo que não esteja aí muito visível para vocês, não tem problema, porque nós não precisamos ver aqui um por um. Eu queria colocar com o máximo de informação possível, para vocês verem a quantidade de grandezas, e aqui claro que não estão todas, estamos muito longe disso, né? Mas de grandezas derivadas, né, que eu posso escrever em termos daquelas fundamentais, em termos daquelas aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Então nós temos aí aceleração, massa, a massa, né, como sendo uma do padrão, né? Força, pressão, trabalho, energia, potência, corrente elétrica, corrente também carga elétrica, tensão. Então nós temos aí uma série de outras grandezas derivadas, né, a partir daquelas do nosso dos nossos padrões aí de medida, ok? Claro que nós vamos ter que trabalhar com isso. O nosso sistema, né, nós adotamos o Sistema Internacional de Medidas. Existem, é claro, países que utilizam outras referências, né? Por exemplo, como já citei aqui durante esse vídeo, né, durante essa aula, que os ingleses utilizam polegada, os americanos, né, eles utilizam milhas, né? Milhas terrestres, milhas náuticas, o pessoal da aviação, pés, né? Então, assim, em algumas situações específicas, a gente vai utilizar também outras unidades, né? Mas o nosso sistema principal, aquilo que a gente adota, é o Sistema Internacional de Unidades. E qual é a vantagem disso? Que todo mundo, né, todas as pessoas de todos os países do mundo conseguem ler a informação. Se eu coloco lá que uma determinada área ela é 5 metros quadrados, né, 5 metros quadrados, qualquer pessoa que vê essa informação sabe ler o que está escrito ali. 5 unidades, né, de metro quadrado, sabendo já que metro é essa unidade padrão aí de comprimento, certo? Então, o sistema internacional que a gente adota aí é o mais utilizado no mundo, mas existem sim outros lugares que utilizam também, ou em situações específicas, outras unidades de medida, certo? Ok? Tem aqui algumas referências, alguns complementos, né? O site aí do Boreal, o site do Inmetro, onde vocês podem, se quiser, né, buscar também informações. Algumas reportagens que eu encontrei, inclusive essa da BBC que eu citei durante a aula, falando sobre essa questão da massa e da definição do novo padrão de massa, ok? Espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Vejam, revejam e até o próximo vídeo.